Bom, mais uma vez, muito bom dia a todos, que eu já os saudei e peço, então, licença para iniciar uma digressão sobre um dos objetivos que eu tracei na presidência, qual o de empreender todos os esforços do Poder Judiciário e do CNJ no combate desse flagelo da corrupção que rebaixou o Brasil da posição desse 69º país de combate à corrupção para a posição de 105º, principalmente depois em que veio a lume todos esses detalhes minuciosos da Operação Lava Jato. E nós nos perguntamos, por que isso se repete tanto? Por que esse fenômeno da corrupção não consegue ser conjurado? E eu participei de um encontro do Dia Internacional do Ministério Público. E no dia anterior, eu tinha participado de um evento sobre racismo, não discriminação, e eu pude ler pronunciamentos do Nobel da Paz, professor Elie Wiesel, que escreveu mais de 50 obras sobre o Holocausto. Então, ele narra aquele momento trágico dos trens que iam para os campos de concentração de Auschwitz com aquelas pessoas de olhar fixo, aquelas pessoas que representavam farrapos humanos, aquelas pessoas que não sentiam dor, não sentiam alegria, não sentiam amor, tinham um olhar vazio. E ele, certa feita, fazendo uma palestra no colégio, ele foi indagado por um jovem, um menino de 14 anos. Mas por que aconteceu isso? Ele disse, pela indiferença. E então, quando ele recebeu o Nobel da Paz, ele fez um discurso sobre a noite, que era exatamente o momento em que esses trens passavam a caminho dos campos de concentração. E ali, o título do discurso era o perigo da indiferença. Mutatis mutandis, vamos nos perguntar, por que a corrupção ainda não foi erradicada do nosso país? O perigo da indiferença. Exatamente a indiferença que se sobrepõe aos empenhos para conjurar esse mal que tanto traz deméritos ao nosso país, injustificadamente. Ele dizia uma frase muito interessante e que nós vivemos no dia de hoje. Todo mundo tem direito à diferença, mas ninguém tem direito à indiferença. E eu digo isso, e mencionando a corrupção, eu verifico que esse é um fenômeno que não se pode dizer totalmente globalizado. Na verdade, o combate à corrupção no Brasil sempre foi um combate que o Ministério Público levou a efeito. Eu pertenci ao Ministério Público e depois fiz concurso para a magistratura e conheço a ideologia do Ministério Público, o trabalho do Ministério Público, não só o trabalho pretérito, como agora o trabalho do nosso Procurador-Geral da República. Mas a nossa operação no Brasil, ela certamente tem paradigma na Operação Mãos Limpas, que ocorreu na década de 90 na Itália, quando a economia estava absolutamente desorganizada e quando esse desvirtuamento dos valores morais e éticos acabaram gerando muitos desempregos, atingiram o bolso do trabalhador, a sociedade se mobilizou e aí iniciou-se a Operação Mãos Limpas. E essa operação prendeu autoridades, prendeu inúmeros componentes da máfia,
Mas a verdade é que a corrupção tem uma força tão grande que se iniciou na Itália um trabalho de desconstrução da Operação Mãos Limpas. Os juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino foram assassinados. Iniciou-se uma campanha, vejam como é que tem traços de semelhança. Iniciou-se uma campanha de desprestígio, descrédito no Poder Judiciário. E surgiu um salvador da pátria, Silvio Berlusconi, que tudo quanto ele fez foi estabelecer para a Itália um manual de más práticas. Nós não podemos deixar acontecer isso no Brasil. No Brasil, iniciou-se a Operação Lava Jato com sucesso, com o uso de estratégias do sistema anglo-saxônico. Ela se iniciou sob o nome em iuris de Lava Jato, porque eram dinheiros ilícitos que eram lavados num posto de gasolina, daí a Lava Jato, e que teve um grande brasileiro que capitaneou isso, que nós não podemos deixar de reconhecer, que foi o juiz Sérgio Moro, um componente da nossa categoria do Judiciário. Se nós verificarmos algumas coincidências, nós vamos ver que alguém estudou como é que se desconstruiu a operação denominada Manipulite, Mãos Limpas, porque surgiram algumas leis, digamos assim, enfraquecendo os grandes institutos. Mas um deles foi um instituto muito bem utilizado, da delação premiada, plea bargaining, que é algo utilizado no mundo inteiro. Não há nenhum aspecto de violência, de tortura na delação premiada. Pelo contrário, a delação premiada ela nasce de uma estratégia da análise econômica do direito e da teoria dos jogos, em que, no dilema do prisioneiro, ambos os prisioneiros tentam otimizar as suas posições para que a sanção seja moderada em relação a todos eles, pela contribuição que empreendem para a operação. Quem quer que tenha assistido o filme O Mecanismo vai gravar bem aquela primeira cena em que o diretor da Petrobras, ao lado do doleiro Alberto Youssef, ouve do doleiro que iria confessar os seus delitos. Então, o doleiro vira-se para o diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, posso mencionar nomes porque o processo foi público, e ele diz, eu vou confessar. E, então, Paulo Roberto Costa diz a ele, se você confessar, eu vou confessar também, porque você vai fazer uma delação que vai me prejudicar. Então, você faça a sua delação e eu faço a minha delação. E ambos fizeram as delações ou colaborações premiadas, que também é uma estratégia governamental para poder, uma política pública, para poder se descobrir, digamos assim, as profundezas da delinquência do colarinho branco. No próprio mensalão, não fosse o depoimento de um parlamentar, o Supremo teria dificuldade de encontrar o caminho das pedras. Foi numa comissão parlamentar de inquérito que um parlamentar acabou denunciando como é que se operava o mensalão. Então, o Brasil, eu diria ao senhor, o Supremo Tribunal Federal, ele não permitirá que haja a desconstrução da Operação Lava Jato. Todas as ações penais e todos os inquéritos, como primeiro ato praticado por mim, não quero nenhum louvor, estou apenas dando esse esclarecimento, todas as ações penais e todos os inquéritos passarão pela responsabilidade do plenário, porque o Supremo Tribunal Federal tem o dever
de restaurar a imagem do país a um patamar de dignidade da cidadania, de ética e de moralidade do próprio país. Saibam os senhores que o Banco Mundial tem um ranking Doing Business em que os países que não combatem a corrupção são países absolutamente alijados dos investimentos estrangeiros. Então, é por amor ao país que nós temos de fazer isso tudo, sem prejuízo do nosso dever de ofício de conjurar, como magistrados e membros do Ministério Público, as práticas criminosas. A corrupção tem conceitos múltiplos, mas uma das maiores escritoras sobre a corrupção é a professora Susan Rose Ackerman. E ela assenta que a corrupção é a maximização dos vencimentos públicos às custas da apropriação da coisa pública, dos favores e dos privilégios. Por isso que ela diz, a corrupção ocorre na interseção entre o público e o privado. Ela denomina de uma atuação rent-seeking, ou seja, de apropriação da coisa pública, da maximização dos salários, dos vencimentos, através da atividade privada favorecida. Não foi por outra razão que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o financiamento de campanha eleitoral por pessoa jurídica, porque era um dos maiores instrumentos de corrupção. Uma coisa é uma empresa participar da ideologia de um partido verde. Por exemplo, a empresa quer investir nesse ideário. Outra coisa é a empresa financiar para depois ter a contrapartida da vitória nas licitações, os favorecimentos nos concursos públicos. O saudoso, falecido procurador-geral do meu estado, do Rio de Janeiro, professor Raimundo Faoro, escreveu uma obra memorável que até hoje é muito atual, que são Os Donos do Poder, onde ele, pela primeira vez, usa essa expressão patrimonialismo. Quer dizer, num país republicano, a res pública e a coisa pública não pode ser apropriada. Então, dizia ele, esse patrimonialismo é antitético em relação a essa promessa constitucional de um Estado democrático de direito. Porque, vejam, o que a Operação Lava Jato ela revelou? Ela não revelou só o financiamento de campanha mediante contrapartida. Ela financiou a prática de atos de ofício, atos que favoreciam determinados segmentos. Então, essa foi exatamente, digamos assim, a grande essência da Operação Lava Jato. Nós estamos aqui para praticar atos de ofício. Nós recebemos nossos salários para praticar atos de ofício. Nós não podemos receber absolutamente nada para praticarmos atos de ofício e nem prometer nada, porque o Código Penal é tão rigoroso que a própria promessa já encerra um delito. Pois bem, então, segundo a professora Susan Rose Ackerman, a corrupção é isso aí, é essa maximização da renda pública através da apropriação da coisa privada. Todos nós sabemos que, desde 88, temos uma Constituição pós-positivista. O que significa isso? Uma Constituição que não se limitou a estabelecer critérios para o exercício pelo poder público. Ela não se limitou a repisar direitos e garantias fundamentais encartados em declarações fundamentais dos direitos humanos. Porque, como nós sabemos, as Constituições internalizam e esmiuçam
esses direitos fundamentais, assim como as leis esmiuçam aquilo que consta da Constituição. Quando essas leis assim o fazem em contrariedade à Constituição, elas são declaradas leis inconstitucionais. Mas a Constituição pós-positivista de 1988 ela foi mais além. Mercê de estabelecer regras constitucionais de limitações do poder e de ordem econômico-social, partidos políticos, nacionalidade, ela traz princípios, valores morais e razões públicas. E a própria Constituição Federal é explícita ao estabelecer que esses princípios que surgiram de estudos seminais do professor Ronald Dworkin, esses princípios têm a mesma eficácia das normas, das regras. Evidentemente que, no confronto entre uma regra e os princípios, vence a regra constitucional. Foi o que aconteceu com a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, número 1, a primeira lei da ficha limpa, ela não pôde ser aplicada porque o artigo 16 da Constituição estabelecia o princípio da anualidade. Não se poderia mudar as regras do jogo no ano da eleição. Mas, sem prejuízo, havia um princípio norteador, que era o princípio da moralidade das eleições, da rigidez ética, legítima e democrática das eleições. Sucede que uma lei de iniciativa popular, o que é uma manifestação da cidadania e da soberania do povo, uma lei de iniciativa popular de junho não poderia ser aplicada na eleição de outubro. Mas costuma-se dizer que se coloca Deus em tudo, e Deus é brasileiro, e vieram as outras eleições. E mais ainda, vieram as outras eleições e se discutiu a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, que eu denomino de Lei da Ficha Limpa 2. Eu fui relator dessas ações declaratórias de constitucionalidade. E nós, do Supremo, firmamos a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa para conjurar do meio político os agentes ímprobos, que, exatamente pelos seus antecedentes, não tinham condições de administrar a coisa pública. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou aplicável nas eleições seguintes a Lei da Ficha Limpa. E o Tribunal Superior Eleitoral aplicou com bastante eficiência a Lei da Ficha Limpa, exatamente para que o meio político, a seara política, tivesse a purificação necessária. Mas sem prejuízo desse princípio que rege a política, os partidos políticos, da moralidade das eleições, nós sabemos que todo ato do poder público, deve estar revestido de moralidade, que é o princípio incerto na Constituição Federal, no artigo 37. E também deve ser obedecido o princípio da razoabilidade, quando não há nada de amoral, mas a solução prática pode gerar efeitos, consequências práticas importantíssimas. Daí esse novo artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É voz corrente, muito interessante, é voz corrente no sentido de que a corrupção é uma coisa histórica no Brasil. Nós não podemos nos acomodar diante disso. Nós temos que reescrever a nossa história nesse âmbito. Mas, realmente, é interessante, e às vezes até é interessante, mas nos desagrada, de qualquer maneira, verificar que realmente a corrupção parece que nasceu dentro das pessoas que vieram para cá, desde os albores da República do Brasil. E eu encontrei num livro do professor Laurentino Gomes, História do Império,
ele diz o seguinte, olha que coisa histórica, irônica se não fosse trágica. Ele, o professor Laurentino Gomes, na obra laureada 1808, que foi considerada uma das maiores obras de todos os tempos, ele diz que depois que Dom João VI promoveu o primeiro barão e depois a visconde, os responsáveis pelo erário real e pelo Banco do Brasil, que enriqueceram rapidamente e passariam a história como símbolos de maracutaia e enriquecimento ilícito, o povo cantarolava os seguintes versos: quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, quem mais furta e se esconde, passa de barão a visconde. Então, realmente, nós não podemos, digamos assim, fechar os olhos para essas questões que são culturais, e efetivamente são culturais. E a sociedade tem um papel importantíssimo na modificação desse paradigma. Eu nunca me esqueço que eu participei de um debate na Casa Brasil, que se realizou na antiga sede do Supremo, e tínhamos ali essa sociedade plural brasileira. Então, discutimos ali representantes das comunidades indígenas, representantes dos afrodescendentes, representantes da magistratura, representantes do Ministério Público, representantes das mulheres, enfim, todas as etnias que o Brasil comporta com grande generosidade. E, num dado momento, deu-se a palavra ao senador Jefferson Pérez, que Deus o tem em bom lugar, de saudosa memória, era um homem de uma integridade muito grande. Ele aparentava. Eu que, por exemplo, sou juiz há 40 anos, a gente acaba desenvolvendo uma personalidade lombrosiana. Então, eu, como juiz criminal, quando o criminoso sentava na minha frente, já me passava alguma impressão, mas, evidentemente, que nós somos juízes, não podemos julgar pelo que nós achamos. Mas nós já desenvolvemos uma personalidade lombrosiana. O senador Jefferson Pérez, ele representava o exemplo de um político ético, de moralidade ímpar. E ele, então, teve a oportunidade da sua fala. Foi João Pedro Stedley, pelos Sem Terra, enfim, era um debate ética e sociedade. Então, ele dizia, não, a corrupção realmente no Brasil ela é cultural. Vejam vocês, eu sou de Manaus. Eu voltei para Manaus, depois de consagrado eleitoralmente, e aí uma senhora falou assim, olha, senador Jefferson Pérez, eu tenho uma admiração pelo senhor. Naquele meio o senhor se destaca, o senhor é um homem de uma integridade transparente. Quem olha para o senhor só enxerga valores morais, valores dignos. E aí diz ele, depois dela me elogiar, daquela maneira ela terminou e disse assim, senador, o senhor não consegue um empreguinho para o meu filho, não? Então, uma coisa realmente cultural, não se sabe que tem que fazer concurso público, não se sabe o que é nepotismo. Aliás, às vezes se sabe, mas, ainda assim, procura-se fazer com que a lei seja menos perfeita. Eu, sempre que posso, eu menciono, porque há alguns anos eu venho me dedicando ao estudo da análise econômica do direito. E a análise econômica do direito, que é uma escola que nasceu em Chicago, Law and Economics, mas ali tratava de direito econômico. A análise econômica do direito é trabalhar com os conceitos da economia em relação ao direito. O maior conceito da economia é eficiência, diante de um ambiente de escassez. A Constituição Federal estabelece que o poder público e o Código de Processo Civil também estabelece para os juízes
que na atuação do homem público ele deve observar moralidade, razoabilidade, impessoalidade e eficiência. Então, a análise econômica do direito, ela prevê que o sistema jurídico seja eficiente. Nós temos diversos exemplos em vários setores, mas eu queria me adstringir a essa questão da corrupção. E até repito o que eu acabei de dizer. Um dos precursores da análise econômica do direito na Europa, o professor Louis Cadier, que é professor da Universidade de Sorbonne, e é o professor que mantém vínculos com a Universidade de Harvard, que agora é a mais evoluída em matéria de análise econômica do direito, que tem ali como grandes expoentes o professor Steven Chavel, professor Mitchell Polinsky, enfim, vários professores que estudam a eficiência do direito. A análise econômica do direito é estudar o direito como instrumento eficiente. E diz o professor Louis Cadier, um sistema de direito eficiente arregimenta investimentos para o seu país. Então, vejam que não é uma mera divagação acadêmica, é uma questão real. Pois bem, no tocante à corrupção, vejam como o sistema brasileiro, através do Ministério Público, ele foi eficiente. E eu vou dar um exemplo que me vem à mente agora. Recentemente foi preso um doleiro, o maior doleiro do Brasil e da América Latina. Ele teve de devolver ao país 99% do que ele obtivera através da atividade ilícita. Isso é um sistema eficiente. As multas que se estabelecem nos acordos de leniência representam a eficiência do direito. As estratégias utilizadas na Operação Lava Jato, elas revelam a eficiência do direito. O que é que se utilizou na Operação Lava Jato? Uma regra que se utilizou para conduzir o impeachment do presidente Nixon, que havia determinado a invasão do comitê do partido adverso. E um X9 americano foi aos opositores de Nixon e disse a ele, aconteceu isso, houve desvio de dinheiro. E o comitê do presidente que disputava com Nixon, agora me falha a memória, não me lembrei agora, mas o opositor... Não havia opositor, na verdade, a oposição era da sociedade americana, porque queriam o impeachment do Nixon. E aí esse X9 usou uma regra de ouro. Como é que nós vamos provar isso para levar o impeachment do presidente Nixon? E ele usou a frase, follow the money, segue o dinheiro. E foi isso que o Ministério Público fez, follow the money. Então, você vai no caminho do dinheiro que você vai encontrar exatamente os autores do ilícito. Primeiro encontraram um presente de um carro e depois, em seguimento com as delações, descobriu-se um clube para vencimento, para vencer licitações e etc. Então, a análise econômica do direito, ela usa desses instrumentos. O professor Steven Chavel, ele estabelece que o criminoso tem que fazer uma análise do custo-benefício. Se o crime vai trazer mais benefício para ele do que a persecução penal. E hoje, essa recuperação de ativos, que nós temos um programa importantíssimo aqui no CNJ, mostra que é o melhor meio dissuasório, no meu modo de ver, da continuidade dessa criminalidade organizada que abandona a honra pela idolatria ao dinheiro. Então, vejam, o maior doleiro do país teve que devolver 99% do seu patrimônio. As grandes empresas estão pagando multas bilionárias, porque a grande verdade, que também a Escola Econômica do Direito preconiza, é que a parte mais sensível do corpo humano continua sendo o bolso.
Então, no bolso, quer dizer, o crime efetivamente não compensa. Os benefícios do crime eventuais na cabeça desses delinquentes não é maior do que os custos da persecução penal e da condenação. Então, o Brasil, hoje, tem toda uma postura ideológica e jurídica, um sistema jurídico capaz de conjurar a corrupção e fazer com que o Brasil retorne a ser considerado uma das maiores economias do mundo, um dos melhores países do mundo. Eu fiz uma audiência sobre o Código Florestal e lá autoridades estrangeiras disseram que o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Então, o mundo depende do Brasil. O Brasil tem condições de realizar grandes investimentos. E, a bem da verdade, com toda a modéstia, nós aqui do CNJ estamos lançando programas progressistas, éticos, que vão ajudar o Brasil no meio ambiente, na defesa dos direitos humanos, na introjeção à era digital e no combate também à corrupção. E há meios de combate, por fim, né, já falei demais, aqui nós estamos abrindo seminário dos juízes, temos várias palestras agendadas, mas eu, como meu primeiro ano de presidir o judiciário e transmitir essas noções aos meus colegas, e o Brasil tem meios de tornar cada vez mais eficiente esse combate à corrupção. Em primeiro lugar, é preciso que haja um endurecimento das leis no plano da coerção e da reparação dos danos. É preciso que haja esse endurecimento. Eu nunca me esqueço quando houve uma lei de iniciativa popular de abuso de autoridade, que foi remetida para o parlamento, e para desnaturar, porque a lei de iniciativa popular tem uma tramitação própria. E o parlamento tem que pagar o preço social de dizer se o povo tem razão ou se não tem razão. E o povo é o eleitor. O povo é o eleitor. Então, naquela oportunidade, 2 parlamentares assinaram a lei de iniciativa popular para se transformar numa lei ordinária com tramitação comum. Eu, então, deferi uma liminar e mandei voltar para obedecer o rito da lei de iniciativa popular. E essa lei de iniciativa popular, ela traz algumas regras quanto ao combate à corrupção, mas também acabou encartando ali regras de abuso de autoridade e que, digamos assim, muito embora às vezes ocorre, aqui no CNJ, nós verificamos abuso de autoridade, na realidade, a independência jurídica pro populo dos juízes e do Ministério Público, essa independência não pode ficar com uma espada de Damocles na cabeça. Então, é preciso se comprovar que o Ministério Público agiu com dolo. Mas se o Ministério Público está investigando, é um dever constitucional e não está atentando contra a moral de ninguém. Então, o endurecimento das leis. Em segundo lugar, é preciso reforçar a independência dos órgãos de investigação e que têm dado demonstração de uma apuração que respeita os direitos do investigado e que também produz uma investigação eficiente. Dirão alguns, não, mas essas buscas e apreensões são medidas cautelares. A essência da medida cautelar, o sucesso da medida cautelar depende do segredo. O segredo é a razão do sucesso da tutela cautelar. E não sou eu que estou dizendo, não. Há um século atrás, o professor José Alberto dos Reis, que escreveu uma monografia sobre tutela de urgência, dizia isso. O segredo ronda a eficiência da tutela cautelar. Chegou-se à conclusão que a condução coercitiva era uma violência. Absolutamente. Absolutamente. A condução coercitiva visava evitar
combinação de versões. Você conduz coercitivamente, não dá tempo de combinar a versão, e isso é algo violento? Não, não é violento. Isso é uma estratégia de atuação e de investigação. É direito fundamental do Estado impor a sua ordem penal. Não tem só direito fundamental de preso, tem direito fundamental de vítima, tem direito fundamental do Estado, que tem de nos conceder um dos maiores valores consagrados à Constituição Federal, que é segurança. Então, quem tem o dever tem que ter meios para cumprir esse dever. E essa era a ratio da condução coercitiva. Mas temos também interceptações, agente infiltrado, enfim. Hoje o Brasil está tão bem preparado quanto os países mais evoluídos, mas precisa reforçar exatamente essas instituições de investigação, inclusive manter o poder investigatório que nós concedemos ao Ministério Público. E eu elegeria, dentre outros meios, um meio muito importante, que é a imprensa investigativa. Porque a imprensa investigativa tem um efeito preventivo para aqueles que não querem submeter a execração pública. Então, é preciso saber que, se tiver mala de dinheiro em algum lugar, a imprensa descobre. E ela denuncia. E ela traz a lume esses fatos. Então, quanto mais livre for a imprensa, mais eficiente será o combate à corrupção. Eu que comecei a minha fala sobre o perigo da indiferença, eu li uma passagem. Essa passagem surgiu quando eu estava estudando exatamente questões de humanidade. Surgiu uma página dessa que eu li, que traduz o perigo da indiferença, só para dar um toque de leveza num tema tão denso, tão preocupante. Então, eu encontrei, talvez, esse conto aqui, não tem nem autoria, mas ele estava no bojo de vários artigos sobre humanização, sobre pensamento eclesiástico, e aí encontrei esse texto que diz o seguinte. Eu achei muito interessante e ele é bastante irônico. O inferno estava cheio, e fora havia ainda uma longa fila de pessoas para entrar. O diabo veio para cá fora e proclamou: há só um lugar livre, e, como é lógico, deve ser para o maior dos pecadores. A fila era grande. E ele começou a examinar os pecadores que estavam na fila com aquele olhar lombrosiano. A certo momento, ele viu um em quem não tinha reparado antes e perguntou-lhe: tu o que é que fizeste? E ele disse: nada, eu sou um homem bom, eu estou aqui por engano. Aí diz o diabo: certamente fizeste alguma coisa. Todos fazem alguma coisa. E o homem convencido disse: é verdade, mas eu nunca me meti em nada. Eu vi homens perseguindo homens, crianças. Eu vi criança morrendo de fome. Eu vi criança sendo vendida como escravos. Eu vi idosos marginalizados. Mas eu sempre resisti à tentação nessas coisas sujas. Eu nada fiz, nada. Aí o diabo, incrédulo, perguntou-lhe: tens a certeza que viste isso tudo e não fizeste nada? Vi com os meus olhos. O diabo insistiu: e não fizeste nada? Ele disse: não. Então o diabo sorriu e disse: então entra, meu amigo, que o seu lugar é aqui. Então eu queria dizer para os senhores que, às vezes, a omissão também colabora para essa corrupção. Mas, para findar o meu desabafo,
é de que o melhor meio de combater a corrupção é amar o Brasil, é amar a coisa pública. E eu encontrei um trecho de 4 estrofes pequenas que fala sobre o amor ao Brasil, que me emocionou, e eu já tive a oportunidade de engrandecer esse texto. Mas eu nunca pertenci ao CNJ e vou tomar a liberdade de transmitir ao CNJ, meus colegas magistrados que, com toda a tolerância, me ouvem antes de iniciar o seminário. Então, um poeta, Fernando Rizzolo, eu tirei alguns trechos, diz o seguinte: amar o Brasil é entender o Brasil, é gritar de saudade quando longe se está. Ter amor ao Brasil é ser generoso, entender que negro, branco e índio um só se tornaram e desenharam um povo que chora e gosta de Deus. Amar o Brasil é entender a favela, lutar pelos pobres e perdoar o passado. Enfim, amar o Brasil é não perder a esperança de poder a cada dia construir uma pátria que seja mais justa, mais ética e amada, abraçando com amor nosso filho gentil, esse amado país chamado Brasil. Muito obrigado.